Calor, não tem energia, não tem água, pandemia. Muita gente teve que optar em pegar a água desse lago. Eu e minha mãe chegamos aí nesse lago, vimos que a água era completamente suja, muito suja, e decidimos não pegar, mas muita gente ainda pegou para consumo próprio. Pelo menos semana passada, por exemplo, aqui em casa, todo mundo teve problemas intestinais que a gente associa à água, coisa que a gente nunca teve e a gente passou a ter. O presidente Jair Bolsonaro esteve neste sábado no Amapá acompanhado de outras autoridades. Junto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sem dar muitos detalhes, Bolsonaro prometeu compensar a população pelos dias de caos. A gestão Jair Bolsonaro recorre contra uma decisão da Justiça que determina o pagamento de R$ 600 de auxílio emergencial aos amapaenses. O Ministério de Minas e Energia promete que a distribuição vai ser normalizada até quinta-feira, 24 dias depois do início da crise. De São Paulo, Larissa Calderari e Ricardo Gouveia. Agora são 9h20. O grande debate. Está estreando hoje o quadro O Grande Debate aqui na CNN Rádio, pela Rede Transamérica, no CNN Manhã. Então, o quadro Grande Debate, que conta com o bacharel em Direito e comentarista político da CNN, Caio Coppola. Bom dia para você, Caio, bem-vindo. Muito bom dia, Nonato, muito bom dia, doutor Bruno. Aí, bom dia também ao ouvinte da CNN, né? Estou acostumado a falar o espectador da CNN, é um prazer estar aqui. Que para você não é um bicho de sete cabeças. Também conosco o advogado criminalista e mestre em Direito Penal, Bruno Salles. Bom dia, doutor Bruno. Bom dia, Nonato, bom dia, Caio, é bom estar de volta. Bom dia a todos os ouvintes, minhas amigas, meus amigos. Também é difícil usar esse jargão, mas vamos lá. E peguem leve comigo, minha estreia na rádio. Sejam todos bem-vindos. E eu lembro aqui que o nosso grande debate constitui de 3 perguntas e as 3 perguntas, cada um deles terá 4 minutos para responder. Então o Caio terá 4 minutos para a primeira, o Bruno 4 minutos e assim sucessivamente. São perguntas dos mais variados temas. Racismo, no caso de espancamento lá no estacionamento do Carrefour de Porto Alegre, também 4 minutos, Caio. Bom, o racismo, de fato, ele existe e ninguém está aqui para negar isso, né? Mas a gente está falando se houve, como você bem colocou, racismo no caso do espancamento no estacionamento daquele supermercado. E a resposta, né, da delegada responsável pelo caso, ela é esclarecedora, né? Ela afirmou o seguinte, aspas, não dá para dizer que não houve racismo. Então percebam que isso, do ponto de vista semântico, é a mesma coisa que falar que não dá para dizer que houve racismo. É quase um jogo de palavras. E por que essa ambiguidade, né? E aqui a delegada, ela complementa, aspas, isso será investigado até o final da apuração da polícia. Ou seja, o preconceito racial é uma das várias possibilidades contempladas pela polícia como sendo a motivação ou a principal motivação para esse crime bárbaro. E por definição, né, uma possibilidade nunca é uma certeza. Tá? Então, portanto, afirmar que houve racismo é uma especulação precipitada, baseada em um fato, né? E somente um fato apenas, que é o quê? A cor de pele dos envolvidos. A vítima era negra e os agressores não. Não, mas espera aí. Então, todo criminoso que cometer alguma violência contra alguém de outra raça, de outra cor, de outra etnia, ou de outra religião, ou de outra procedência nacional, é, além de bandido, um bandido racista? Não, claro que não. Né? E aqui de propósito, assim como o Dr. Bruno, eu usei todas as formas de preconceito, né, elencadas no artigo 20 da Lei do Crime Racial, porque essa é a definição jurídica de racismo, né, aspas, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. É disso que a gente está falando aqui. Mas seguindo e expandindo um pouco o raciocínio. Da mesma forma, a gente não pode considerar, Nonato, que todo crime cometido contra um homossexual tem natureza homofóbica. E nem todo e qualquer crime cometido contra uma mulher tem uma raiz misógina. Né? E deixa eu ilustrar esse ponto aqui com um exemplo hipotético. Imaginem uma mulher, tá? Mas uma mulher negra e gay, que tem o seu carro assaltado por um ladrão branco heterossexual. Ela reage ao assalto e é alvejada pelo ladrão, né, que rouba o seu carro na sequência. Infelizmente, ela não resiste aí aos ferimentos à bala e morre. Qual que é esse crime?
eu pergunto para você, por acaso é um feminicídio homofóbico racista? Não, não é. É um latrocínio, é um roubo seguido de morte, praticado sim contra uma vítima mulher, gay e negra. Então qual que é o ponto aqui? É que não é apenas o perfil da vítima que constitui o crime de ódio, ou seja, o gênero da vítima, ou a orientação sexual da vítima, ou mesmo a aparência física, né, a cor, a etnia da vítima. O crime de ódio, ele se verifica quando a motivação determinante para o cometimento da agressão é o preconceito, é a discriminação. A pessoa é agredida por ser mulher, a pessoa é agredida por ser negra, a pessoa é agredida por ser homossexual. Por isso a gente ainda não pode afirmar que houve ou que não houve racismo, nesse caso aviltante, né, de espancamento em Porto Alegre, porque não é a cor da vítima que determina se houve ou não crime de ódio, mas a motivação e a conduta do agressor. E isso, como bem colocou o doutor, ainda está sob investigação policial. Além disso, tem outros elementos aqui não raciais que podem ter concorrido para desencadear esse frenesi de violência, né, esse comportamento criminoso dos vigilantes, dos seguranças. Primeiro, a vítima já estava sendo escoltada para fora do estabelecimento depois de uma interação aparentemente desagradável com uma caixa mulher do supermercado. Segundo, a primeira agressão física partiu da vítima, que desferiu um soco em um dos seguranças. Né? E terceiro, tem um relato de clientes alegando que havia um ambiente hostil no supermercado a torcedores do time São José. Ninguém está falando disso, que é um clube que fica nas imediações do estabelecimento. Eu selecionei um trecho aqui do depoimento de um amigo da vítima, também torcedor do São José. Rapidinho, Aspas. cara. Claro. A gente já sabia como era o pessoal do Carrefour. Ríspidos, mesmo eu, branco, me sentia oprimido quando ia ali depois do jogo. Parece que querem que tu largue de uma vez dali. Né? Okay. Então, de qualquer forma, só eu vou fechar, eu posso ceder no próximo tempo, ainda que esse fosse o contexto, ainda que a vítima tenha sido desrespeitosa, que ela tenha desferido o primeiro golpe, enfim, não existe justificativa para esse crime brutal. Okay. E assim como toda a sociedade, eu espero que os agressores sejam punidos com todo o rigor da lei. Aqui eu preciso de 20 segundinhos só e eu abro mão do tempo depois. O fato é o seguinte, a gente tem que ter os criminosos punidos pelo crime que eles de fato cometeram. Né? Essa narrativa do ódio dos seguranças brancos contra clientes negros, isso é uma suposição baseada exclusivamente no tom de pele da vítima e dos agressores, o que não prova absolutamente nada. E a gente não pode admitir uma condenação sem provas, ainda mais uma condenação antecipada no Tribunal da Imprensa. Ok, ainda nesse assunto, e aí o Caio terá 1 minuto a menos na sua próxima resposta, tudo bem? Já passou 1 minuto, fica 1 minuto a menos para a próxima. Ainda sobre o caso do espancamento e morte de João Alberto Silveira Freitas, dentro do estacionamento do Carrefour, a delegada afirmou que desde quinta-feira todas as pessoas que estavam presentes durante o período do espancamento até a morte serão ouvidas. Os 2 agressores foram presos por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e violência que impossibilitou a defesa da vítima. Queria começar de novo agora pelo Caio Coppola. Em sua opinião, Caio, houve omissão de socorro na medida em que, pelas imagens, ninguém tentou ajudar o homem que estava sendo espancado? Ou seja, essa morte poderia ter sido evitada, Caio? 3 minutos. Bom, vamos lá. A Folha ela publicou uma matéria intitulada, acho que sobre esse tema, Beto Freitas foi asfixiado por 4 minutos diante de 15 testemunhas. Né? Então, a partir dessas gravações, elas registram cerca de 2 minutos de espancamento e 4 minutos de imobilização e asfixia. Né? Então, a reportagem ela contou mais de uma dezena de pessoas que potencialmente poderiam ter interferido na situação e, quem sabe, evitado aí o seu desfecho trágico. Né? Isso só dentro do alcance das câmeras, né? Porque é plausível imaginar que mais pessoas assistiram à agressão. Então, tem pelo menos aí 2 casos em que a conduta das testemunhas beira a cumplicidade. O primeiro é o da fiscal, aquela cena é muito forte, né? Da fiscal que filma toda aquela brutalidade, né, e a palmos de distância e sem aparentemente emitir qualquer sinal de desaprovação. Isso é um caso. E o outro caso é daquela outra funcionária que intimida as testemunhas, né, ameaçando seus empregos caso elas registrem ou relatem o ocorrido. Né? Então, acho que nesses 2 casos, o comportamento antijurídico, ele é claro, ele é nítido, ele é cristalino. Mas vamos falar do tema polêmico. E as outras testemunhas, né, que ficaram inertes, né, diante da selvageria dos seguranças do supermercado. O nosso impulso natural, qual que é? É desaprovar essa omissão, né? De repente até se indignar com ela. Isso daí faz sentido. Mas, para variar, a situação é um pouco mais complexa do que ela parece. E eu queria elencar só algumas possibilidades aí para ilustrar esse meu ponto.
Vamos lá. Diante de um rompante de violência, quem se envolve na briga tem uma chance enorme de sair ferido. Então existe um fator relevante e inafastável de autopreservação nessa conduta omissiva. Então, por exemplo, você não sabe se os indivíduos lá eles estão portando armas brancas, se eles estão portando armas de fogo, esse tipo de coisa. Primeiro ponto. Também é muito difícil você conseguir discernir o certo do errado se você não domina todo o contexto de uma situação. Então você não sabe o que aconteceu antes, você não sabe se o indivíduo que está sendo agredido, que está sendo imobilizado, se ele é agressivo, se ele está embriagado, se ele está sob efeito de entorpecente, se ele está tendo um surto psicótico, enfim, são muitas possibilidades. Tem também uma dificuldade de você conseguir compreender a gravidade da agressão. As imagens do espancamento, que durou aí os 2 minutos, elas são muito fortes, mas o que tudo indica, a causa da morte foram as sucessivas imobilizações que duraram aí cerca de 4 minutos, que resultaram em asfixia seguida de infarto. E não é fácil para alguém que está assistindo aí à distância perceber que aquela vítima está correndo risco iminente de vida. Outro aspecto, então só para concluir rápido, é a função desempenhada pelos agressores. Eles são agentes de segurança, então isso confere uma certa autoridade aos seus atos, torna ainda mais difícil para a testemunha avaliar se há abusos ou se há excessos sendo cometidos. E tem também a situação de natureza psicológica, que são as pessoas que ficam paralisadas, que ficam em choque aí diante desses episódios de violência e destruição. É uma reação humana comum. Então eu acho importante assim a gente nortear o nosso juízo moral a respeito desse comportamento dessas testemunhas, sempre a partir do devido processo legal.